Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma nova live do Mercas. Dessa vez a gente vai trazer uma convidada que é embaixadora do Mercas. Ela foi embaixadora no programa de aceleração do ano passado, é a Daniela Graicar. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Ela tem um grupo que chama Aladas, ela mentora mulheres empreendedoras, ela tem cursos montados, ela vai falar um pouco para a gente dessa iniciativa. Então eu vou incluir ela agora para a gente poder começar o papo. Olá, olá. Tudo bom, Daniela? Tudo e você? Eu tô bem também. Você estava escutando bem? Tô sim, e você? Eu não tô te ouvindo. Opa, Deixa eu ver se o pessoal aí tá te ouvindo também. Se alguém puder mandar aí no comentário para se sou só eu. eu vou pôr o... Deixa eu ver se por acaso tá no meu fone aqui. Tá melhor? Vamos lá. Deixa eu ver. Fala, não. Vê se tá... Não, tá me ouvindo? Ah, o Duex tá ouvindo aqui. A Có também. Ah, agora tá. Tá bom. Tá saindo pelo meu fone. Boa, Legal. boa. Tudo bom? Tudo Obrigada bom, Daniela? obrigada pelo Bem-vinda. convite. Opa, deixa eu te pôr aqui direitinho. Imagina, fiquei super contente que você aceitou. Imagina. E o pessoal tá entrando aí. Então, o objetivo dessa live é a gente falar um pouco empreendedorismo feminino. Eu sei que você tem uma história super interessante para contar e eu queria que você começasse, se você puder começar contando um pouco quem é você, Uhum, e a sua trajetória que te traz aqui. perfeito. Tá tudo escuro aí? Tô parecendo escura. Tá tudo escuro ou dá pra ver? Não, tá ótimo. Ah, então tá bom. Eu tô te vendo ótimo. Então tá bom. Então, eu comecei a empreender ainda novinha, com 19 anos, na faculdade ainda. E comecei a trabalhar, criei uma agência de comunicação na faculdade. E aos poucos eu fui criando outras agências. Então a primeira que eu fiz foi uma assessoria de imprensa, depois uma empresa de conteúdo, uma de endomarketing, uma de redes sociais, uma de eventos. E eu fiquei com 5 agências. E aos poucos falei, meu Deus, essa vida está um pouco complicada demais, está na hora de simplificar. E eu fui estudar para onde ia a comunicação, qual era a tendência que o mundo adotaria para fazer comunicação de marcas, para fazer ativação, para conquistar de fato. E aí eu juntei essas agências e criei a PROS. Então, hoje eu toco a PROS. No meio desse caminho também, de 2013 a 2015, eu criei uma startup de EdTech para fazer cursos para aplicativos de celular. Foi muito divertido também, curso de inglês, mandarim, francês, alemão, fitness com a Sabrina Sato, receitas com o Rodrigo Hilbert. Então foi bem divertida. Essa empresa foi vendida em 2015 e nunca parei de querer ver coisas novas, de querer empreender. Então estou sempre com a Pros e alguma startup ou alguma coisa que eu possa me aventurar. E mais recentemente foi que eu criei o Movimento Aladas, no meio dessa pandemia toda. Foi em 4 de maio. E eu até pensei, será que é a hora certa, né, de criar uma coisa nova? Mas no fundo, o meu pensamento foi que empreender é sempre assim. Sempre vai ter algum problema, sempre vai ter alguma crise, sempre vai ter, não uma coisa talvez do porte dessa pandemia, mas sempre vão ter vírus, pandemias e mudanças governamentais. E a gente vai nesse oceano maluco, toreando essas novidades e empreendendo. Então eu não ia esperar passar, ainda bem que eu não esperei, né? Porque tá demorando pra caramba. Mas acho que também é isso. Eu acho que empreender está sendo a única chance de muitas mulheres também encontrarem seus novos desafios, seus novos empregos, uma vez que a gente está perdendo muito do que a gente tinha de estabilidade antes. Então, te resumindo um pouquinho, essa é a minha vida. Além de 3 filhos, Legal. marido, ó, meu filho mais velho entrou aí, ó, para prestigiar a mãe. Então, além de 3 filhos, marido, a ex-sogra também aqui, ó que honra. Então, que legal. E você, esse projeto Aladas, você tinha previsto lançar ele no começo da pandemia? Por que você lançou em abril? Já era previsto ou você Não, antecipou por conta da ele situação? estava previsto para março, no mês da mulher, ele estava pronto já, e pelo contrário, eu adiei, esperando a pandemia passar.
E aí, como eu te disse, falei, não, acho que esse negócio vai demorar um pouco mais, é melhor eu manter meu plano Sim. e até pivotar um pouco, né? Como toda startup, assim, meu plano inicial era talvez um pouco mais inspiracional e tal, até que chegou uma hora que eu falei, não, tem muita mulher que eu tenho que ajudar de fato agora, né? A pessoa ela nunca pensou em empreender, mas ela tá se vendo empreendedora por necessidade. Então, vamos abraçar a causa e tentar o que a gente faz no Aladas é dar subsídios, né? Técnicos e emocionais. Então, o próprio nome do Aladas veio por uma crença, tem uma lenda hindu que fala que o pássaro só voa alto e reto se ele tiver as duas asas estendidas. Então, senão ele fica voando em círculo. Então, entendamos essas asas, assim, de um lado, hard skills, você tem que ter todas as habilidades técnicas para empreender, né? Tem que ter conhecimento da área financeira, da área de RH, não adianta você delegar tudo, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. E, de outro lado, você tem que ter coragem, você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que saber priorizar as coisas no seu tempo, tem uma série de habilidades socioemocionais que também precisam ser trabalhadas, e mais ainda no caso das mulheres. Então, Sim. o Aladas vem com cursos, né? São 26 cursos, a gente está com 17 aí no ar, e estão lá gratuitos para as pessoas experimentarem e aprenderem um pouco. E não só eu que dou, não, são pessoas muito gabaritadas aí nos seus meios. Legal. E você me contou, né, que você tinha feito uma promessa para si mesma no início da carreira, né, quando você É, decidiu exato. empreender. Eu fui vendo. Como que foi a promessa? É que eu acho que quando eu entrei no empreendedorismo, eu não decidi empreender, né? Eu caí no Sim. empreendedorismo, assim, com vontade. Às vezes você tem tanta vontade de fazer do seu jeito que é melhor você fazer mesmo o seu próprio negócio. E foi assim que eu comecei na ousadia de quem tem 19 anos. Só que depois eu fui vendo que é bem complicado, né? Empreender traz pra gente uma série de desafios. A começar que a coisa que você mais gosta, por exemplo, no meu caso, era escrever. Eu amo escrever. E eu achava que eu ia abrir uma agência de comunicação para escrever. Mas o que você menos faz quando você abre uma agência de comunicação é escrever. Porque você tem que administrar, contratar pessoas, direcionar pessoas, atender cliente, pegar briefing. Então, assim, eu sentia uma saudade disso e eu falava, nossa, as pessoas precisam entender que quando elas abrirem um negócio, não necessariamente aquele negócio que elas queriam fazer é o que elas vão fazer o dia inteiro, elas vão administrar um negócio. Elas não vão trabalhar com aquilo. Se você ama aquilo e quer fazer só aquilo, você vira um freela. E aí você sim vai trabalhar sempre com aquilo. E eu fiz essa promessa, as coisas iam complicando e descomplicando, e o dia é bem aquele gráfico, né, do coração batendo mesmo, que o coração bate todo dia, né, quando ele parar a gente morreu. Então o empreendedorismo é esse alto e baixo. E eu falei, nossa, se eu sobreviver a 20 anos desse negócio, eu vou fazer da minha vida essa jornada de ajudar mais mulheres a fazerem a mesma coisa. Então, foi muito dessa promessa, e aí eu fiz esses 20 anos no ano passado, e comecei a montar essa história, montar os cursos, montar o que seria a nossa plataforma de EAD, de ensino à distância, e comecei a me aventurar nessa maluquice que é fazer um projeto assim. Então, é isso, realmente surgiu dessa promessa pessoal. Que Promessa, legal. promessa é E por dívida, que né? mulheres? Vamos lá, vamos tocar no assunto da live, né? Por que é mais difícil para a mulher empreender? Então, na minha jornada, eu não tive tanto essas dificuldades que eu fui identificar depois. Eu sempre Uhum. fui muito acolhida pelo ambiente masculino, eu sempre fui muito ajudada, puxada, eu diria, bem recebida. Mas eu fui vendo que não era assim com todas as mulheres. Eu fui conhecendo histórias e mais histórias que vão desde carreiras que são travadas, né, de mulheres que não conseguem subir nas suas carreiras. E aí eu fui entrando no mundo do empreendedorismo e pensando, toda vez que havia um evento de empreendedores, eram 100 para 3. 100 homens, 3 mulheres, 5 mulheres. Teve um evento que eram 7 Tem mulheres, pouco. bem poucas mulheres. No setor de comunicação onde eu empreendo, não é assim. É 50-50, mulher é super ouvida, a parte racial e gênero mais, é muito aberto, é muito tranquilo. Mas eu vi que isso em todos os setores não é uma realidade. Então, aquilo foi me chamando a atenção. Onde é que estão essas mulheres? E por que elas não estão aqui nesse ambiente? Porque é uma escolha delas ou é uma impossibilidade de estar aqui?
Então, foi isso que foi me dando essa inquietude, e à medida que eu fui estudando, eu fui vendo, não, que as mulheres, 43% das mulheres desistem antes de tentar. Então, é um problema também de segurança, de autoconfiança, de autoconhecimento, de se achar capaz. A mulher, ela não se acha capaz de empreender, então ela não vai lá nem tentar, porque ela tem medo. Putz, depois vão dizer que eu tentei. Ah, tá vendo? Por que que você tentou? Não era para você. Então, 43% não chegam nem a dar o primeiro passo, que é o que eu gostaria de falar. Vai lá, tenta, vai, voa. Se cair, levanta de novo, e levanta de novo, e levanta de novo. Outras coisas também. A mulher, ela é a cuidadora oficial da família, né? Então, é quem cuida de filho, é quem cuida de pai, é quem cuida de mãe quando precisa. E isso tira da mulher 17% do tempo dela de performar no trabalho. E é uma atividade que não é reconhecida e nem remunerada, né? Porque dizem que se fosse reconhecida e remunerada, seria 30% do PIB. Então, assim, é um trabalho enorme de cuidar da casa, de cuidar dos seus, e tira a atenção que você poderia dar para o negócio. Então, os negócios femininos, eles performam pior. Eles performam 22%, eles performam 17% pior. E aí, por que performa pior? Porque não tem... Então, assim, é todo um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. A mulher tem dificuldade de conseguir o funding quando ela tem uma boa ideia, ela tem dificuldade de ir num venture capital e convencer as pessoas lá que a ideia dela é boa. As perguntas são sempre na defensiva. É isso, É assim, uma tem dificuldade da mulher que está apresentando ou do acolhimento das duas coisas, das assim. pessoas que estão... Eu fui conversar com muitas mulheres e tem uns TEDs que falam sobre a mulher fazendo um pitch, né? Que a mulher fica acanhada de se vender, de parecer que ela está se oferecendo, se vendendo. E não está se vendendo, está vendendo a sua ideia, né? Você não está vendendo nada mais do que isso. E o homem fica com medo de dar um feedback construtivo, de achar que a mulher vai ser mais sensível. Isso eu ouvi de algumas pessoas em VC mesmo, então não é um achismo meu. E ao mesmo tempo as perguntas são diferentes, são comprovadamente perguntas de defesa. Quando o teu negócio dá errado, como é que você vai fazer? Quando o teu filho ficar doente, o que você vai priorizar? Então é diferente, a pergunta para um homem é como é que você vai ganhar território, como é que você vai vencer seu concorrente, quais são as armas que você tem para melhorar seu CAC. Para a mulher não, para a mulher só acabam sendo perguntas menos friendly, assim, e menos gostosas de um investidor ouvir a resposta, entende? Isso tem um TED, que Entendo, depois eu até entendo. coloco aqui, mas é um TED que eu vi que eu falei, cara, é muito isso mesmo, é isso que a gente vive, sabe, nas perguntas, é sempre qual é a sua estratégia para defender uma coisa que vai dar errado? Nem deu errado ainda. Então, pergunta para mim como é que eu vou fazer Sim. para dar certo, né? Então, o filho fica E doente, o que você vai fazer? Ué, alguém pergunta isso para um homem? Não pergunta isso. Então, sim, o meu ponto é muito. Eu não sou piqueteira, assim, e nem. Realmente acho que a gente tem que sentar na mesma mesa, tratar dos mesmos assuntos, trabalhar com as mesmas regras, dividir tarefas em casa para que sobre o mesmo tempo para todo mundo, e porque todo mundo sabe fazer as tarefas. Então, é uma mudança cultural, isso está enraizado. A mulher não se sente bem-vinda no ambiente de negócios porque não é para ela. É a louca que foi lá e fez. Então, um happy hour, por exemplo. Se você quiser um happy hour hoje, você vai falar assim, putz, eu quero, tá, esquece a pandemia, vai, mas se você quiser encontrar uma pessoa que é muito importante para você no negócio, você vai lá. Agora, no caso da mulher, é diferente. Como é que eu convido um cara para ir num happy hour agora, às 18, 19 horas? Quem é que vai me dar o apoio? Assim, eu tenho apoio em casa, porque eu tenho um marido que é seguro de si, sabe? E a gente joga no mesmo time. Agora, não é todo mundo que tem a autonomia para ir lá e fazer um happy hour. Olha, eu vi sua mulher lá, 4 homens conversando. Ah, tá fazendo negócio. Então, é isso, assim, eu acho que é um pouquinho. São vários e vários e um vários preconceito fatores. também, né? E às vezes, Sim, e às sim, tem vezes um o medo de. E eu tô sendo até sincera, assim, às vezes é, Uhum. é, o, é o preconceito ou é o não apoio, não apoio das famílias, não apoio de filho, de marido, de pai, e às vezes também é a falta de crença em si. Por isso que quando a gente está na Ladas e começa a dividir os problemas que a gente tem, são muito parecidos esses problemas. Então você começa a ver que você não está sozinho,
que outras pessoas sofrem das mesmas coisas que você, e isso te encoraja, né? Isso te faz ir para frente, porque uma pessoa pode te dar as soluções. Então, nos cursos, a gente tem soluções muito pessoais, o jeito da mulher de falar, ele é muito contando histórias próprias, né? Meu curso, sim, se você, Sim. lá no Aladas tem um curso que é de produtividade, e é um curso que muitas amigas falavam, cara, como é que você dá conta das coisas? Como é que você dá conta de ter filho, de trabalhar, de ter não sei quantas empresas, de jogar tênis, de estar... Eu não sou nenhuma Mulher Maravilha. A questão é, eu organizo o tempo de uma maneira a encaixar. E os pratos caem. Os pratos caem toda semana, só que não é o mesmo prato que pode cair, né? Então, cada semana a gente equilibra e faz algum prato cai, mas não todos. Então é isso. Sim, sim, e é legal que você falou assim, você tem apoio em casa também, então você consegue dividir as suas tarefas. E para quem não tem apoio, Eu acho que tudo começa com a maneira como a gente é mais educa. difícil. Assim, se a Uhum, gente não puder resolver essa, essa geração, se a gente, e eu acho que dá, sim, mas a gente pode começar a resolver. Então, a maneira como a gente cria filho, me ajuda aqui, me ajuda não, filho faz, filho leva, filho arruma, sabe? É como, às vezes você põe mais coisa para a filha fazer, menos coisa para o menino. Ou você vê, os meninos brincam, você fala, nossa, brinca de herói, tem uma espada, vai conquistar território. E as meninas começam a brincar de princesa, de boneca, de cuidar. Cara, vai brincar de mesma coisa, entendeu? Acho que a gente começar a encorajar menino a ser gentil, a saber mostrar as emoções que tem, a saber chorar, a saber errar, a pedir ajuda, a ajudar, sim, não é ajudar, é fazer, vai arrumar cama, vai fazer as coisas. Se a gente começa a mudar a maneira como as coisas são feitas, a gente vai quebrando esses estigmas, esses vieses inconscientes. E aí tudo começa a mudar. Mas dá para mudar ainda. Tipo, é isso, é virar e falar assim, se eu tenho o sonho de ter uma carreira própria e eu nem levantar esse tema em casa, como é que alguém vai saber que eu tenho esse sonho, entendeu? Como é que a pessoa vai sim, te dar apoio? Aí você fala, aqui em casa ninguém me deu apoio. Você pediu? Então, às vezes eu acho que parte muito da mulher e parte do outro ambiente de ser mais acolhedor também do homem. Mas é por isso que eu falo, assim, a ideia do Aladas é construir pontes para o diálogo. É estabelecer esse tipo de conversa que eu estou tendo com você, que não é uma conversa assim, a gente vai dominar o mundo. Não, não é uma conversa de... Assim, a mulher, ela tem as coisas boas dela e ela tem as coisas em que ela não é tão boa. A gente tem uma visão holística, né? Uma visão do todo. A gente sabe que se eu estou conversando com você aqui, pode ter um filho que está precisando de mim lá, eu consigo pensar em tudo ao mesmo tempo, que eu preciso, não é nem que eu consigo. Neurologicamente, tem estudos que mostram que a mulher pensa em mais coisas ao mesmo tempo, mas também tem estudos que mostram que isso é uma papagaiada. O ponto é que a gente treina, a gente exercita isso, porque a gente não tem opção. Então, no fundo, eu estou com você conversando e a família, ela continua girando e eu presto atenção no que está acontecendo. Então, acho que é um pouco disso, é da gente, todo mundo treinar, entendeu? E a pandemia está sendo boa para isso, né? Dentro de tudo que ela é péssima, ela está trazendo esse olhar de família, ela está trazendo essa necessidade de divisão de tarefas, ela está trazendo todo mundo para perceber como é morar junto, né? Como é dividir esse cenário em família e como é ver seus filhos ali, para ver como eles se tratam enquanto seres humanos. Eles escutam os outros, eles dão voz. Porque às vezes você entra numa sala, que nem hoje você está me dando muita voz, porque eu não paro de falar mesmo. Mas normalmente a mulher quer falar uma ótimo. coisa e ela não consegue. Então, assim, aquela coisa. Você viu, lembra na CNN, quando a mulher tentava falar e os homens cortando ela. Então, man interrupting, né? Que criaram. Hoje criam um termo para tudo, né? O homem cortou a mulher, virou man interrupting. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vive, assim. E eu tomei essa causa para mim e, e pensei, não adianta reclamar. O que eu posso fazer no meu lugar que não é reclamar? É isso, é estruturar uma plataforma de educação, é oferecer esse ensino a quem desejar, mas é provocar que mais mulheres desejem, porque eu acho que isso falta também, essa crença em si, e essa coisa, meu, vamos lá, vamos fazer, me ajuda, pedir ajuda, sabe? Sempre com mulheres. Você trabalha com as mulheres ou com a família também?
Não, só. Maridos, filhos? Não, só com as mulheres, mas dando caminhos para que elas tratem desse assunto também em casa, com a família. Mas uma coisa que a gente tem feito também são esses projetos internos em empresas, de intraempreendedorismo. Porque não necessariamente empreender precisa ser abrir um negócio, né? A atitude Concordo. empreendedora, o protagonismo, o não ficar reclamando, tomar a rédea e resolver, a coisa de você montar times para resolver problemas, trabalhar com meta, com performance, não das 9 às 7. Então, assim, essa atitude empreendedora, ela é cada vez mais pedida nas empresas, né? Então, a gente tem também trabalhado com projetos de intraempreendedorismo, que é você, cara, olhar uma coisa que está errada na sua empresa, ou uma coisa que você vê que está sendo mal cuidada e que poderia virar um negócio, e falar, olha, é o seguinte, eu vi aquilo, eu gosto daquilo, eu acho que tem um potencial para ser um negócio. Você me dá uma verba e um tempo para eu fazer esse negócio acontecer? Você continua no seu emprego, com a sua estabilidade, com as suas missões, você tira um pouco das missões do dia a dia, né? Porque ninguém consegue empreender fazendo tudo que já fazia, e você toma para si essa missão e empreende. E se esse negócio virar um negócio, todo mundo vai saber que foi você que criou, e quem sabe se não vira uma empresa depois para você tocar. Então, intraempreendedorismo está sendo muito valorizado nos bancos, nas grandes empresas. Às vezes é você criar um produto, pô, você está lá dentro da Mondelez, tem uma ideia de uma coisa que pode virar, né, todo mundo fala, a mandita é resto de bis. Pô, alguém pensou nisso, né, cara? Vou pegar o resto de um produto e vou criar outro. E vou criar uma marca, e vou fazer um negócio. Então, assim, isso tem em todas as empresas, as oportunidades estão aí. E elas não precisam ser necessariamente, eu vou fazer um business plan, aí eu vou ter que fazer um pitch, eu vou ter que vender, eu não tenho ideia. O que mais aparece pra gente é assim, eu não tenho uma ideia de negócio. Calma, tipo, calma, primeiro volta. Se a ideia já existir, se você tiver uma ideia, e as pessoas também pensam muito isso, eu tive uma ideia que eu achei que era ótima, e no dia seguinte eu vi que já tinha 10 empresas fazendo essa ideia. Bom, se já tiver 10 é um pouquinho difícil. Mas você que manja Sim. muito disso no mercado, né? Conta pra gente assim, como é que você faz pra avaliar se A uma ideia ideia de é que. boa? Chega muita ideia, né? E essa a ideia, a história de que precisa ser único, ela não é verdadeira, porque nunca existe espaço só para um, né? Existe espaço para outros, sempre tem espaço para concorrência. Então tem a startup que tem a visão de que quer ser a maior e dominar o mercado, mas acaba sendo que não é verdade. Você vê várias atendendo o mesmo tipo de demanda, porque são públicos diferentes, são necessidades diferentes. Então essa história do já tem outras fazendo, ela acaba que não faz tanta diferença. Claro, como você falou, se já tem tantas outras fazendo, é muito mais difícil. Mas quando você está falando de startups e aí tem poucas soluções por aí já é mais comum, não é tão fora. É comum que hajam diferentes soluções atacando o mesmo problema de diferentes formas e cada uma ganha o seu espaço. A provocação que eu faço é essa, assim, às vezes já existe um negócio parecido com o que você pensou, mas o seu pode ser melhor, o seu pode ser mais barato, o seu pode ser mais rápido. E quando já existe, também você encurta essa curva de aprendizado, né? Você não vai cometer os erros que essas empresas primeiras tiveram que cometer para nascer. Então, isso é uma baita vantagem, né? Você já entra sabendo o que você não vai fazer, pelo menos. Então, o que você vai É uma fazer. baita vantagem. E acho que também é uma vantagem porque você sabe onde você pode ter o seu diferencial. Exato, exato. Então, você vai falar assim, pô, tem startups tem sistema de gestão de projeto, tem um monte. Mas o pessoal tem mais, o pessoal de design gosta mais de usar porque ela foi desenhada para aquele pessoal, então tem espaço para eles. Então, uma aproveita o espaço do outro para ter o seu diferencial ali. Então, Exatamente. você Então, consegue é atender. isso, é isso, assim, o que eu tenho de procura hoje é assim, putz, o que é uma ideia de negócio? Aí a gente ajuda a lapidar. Mas não adianta nada, você tem uma ideia que não tem nada a ver com você. Sabe, é um tema que você desgosta, é uma coisa que você não entende, a pessoa já, o olho dela nem brilha. Sabe, é só uma ideia, mas nesse caso nem brilha. Ou tem gente que guarda a ideia a 7 chaves. Aí eu falo, cara, não adianta, porque a ideia é 10%, né? A execução é 90%. Então, não adianta nada você guardar e ninguém saber o que você está fazendo. Então, eu lembro que eu falava da Ladas, acho que antes de existir, porque eu sei que é difícil. Eu sei que Sim.
tudo parece fácil, Tem que né? validar. Quando você vê os outros É. falando, você fala, nossa, meu, mó simples, né? Posta uma coisinha lá por semana. Cara, tudo é trabalhoso, assim. Sobre o que você vai falar? Como você vai falar? Qual é a mensagem que você quer passar? Qual é o residual que você quer deixar? Eu acho isso, assim, eu não posto por postar. Eu acho que as coisas têm que ter um propósito, né? Então, se eu tô falando alguma coisa, tem algum caldo tem que deixar no dia dessa pessoa. Então, acho que é muito isso. Passa por um encorajamento. Acho que a primeira coisa para mim é essa. Assim, como é que eu posso fazer com que alguém acorde naquele dia sem coragem e saia desse dia afim e acreditando que vai dar para fazer? Se eu conseguir fazer, sei lá, uma pessoa e essa pessoa conseguir passar para outra pessoa, mulher, no caso, né? A gente já começa a quebrar um pouco essa corrente do ó dia, ó, vida ao azar, a minha vida vai ser sempre assim, e eu não tô conseguindo mudar, e eu só fico servindo. Então é isso, assim. E eu não tô dizendo que empreender seja para todo mundo. Aliás, um dos cursos que a gente gravou primeiro será que é para mim? Porque se você não sabe delegar, é super centralizador. Se você não está disposto a dar mais horas do seu dia do que normalmente se dá, porque não é fácil e tem hora pra caramba pra gente trabalhar. Se você também não tem uma ideia ainda para chamar de sua, não está afim de buscar essa ideia. Assim, e se você não tolera aquilo que a gente conversou no começo, que é esse coração pulsante, assim, essa montanha-russa de emoções num dia, né? Eu falo que hoje eu comecei embaixo, fui para cima, fui para o lado, eu já dei umas 5 voltas aqui na montanha-russa de emoções. Não é para todo mundo. Realmente não é para todo mundo, Sim. assim. Então, dá uma Mas olhada você acha que também. são técnicas que você consegue aprender? Então eu vou te até fazer a pergunta, você falou um pouco de organização. Então você é mãe, você tem sua empresa, então tem as crianças e agora está em casa. Como fazer tudo isso caber na agenda? Primeiro, aquela boa frase, né? Não sou Mulher Maravilha e sim, meus pratos caem. Mas eles caem menos do que eles caíam. E eles caem menos do que eles caíam com alguns truquezinhos que eu fui criando. Então, primeiro, pena que não dá, eu ia até te mostrar. Meu Outlook, ele é minha Eu soube que agenda. você é super organizada. É porque a minha agenda, assim, eu escrevi um texto que todo mundo depois ficava comentando comigo, né? Que eu falo que a agenda da gente é a nossa escova de dente. Na verdade, eu falei calcinha e fui censurada. Mas eu falo que a agenda é uma coisa que a gente não empresta pra ninguém. Porque toda vez que alguém ligava pra mim, falava, ah, você deve estar ocupada, né? Então a gente marca um dia. Não, se você quer alguma coisa com alguém, se você quer marcar, vai com mais ênfase, porque sempre dá para encaixar. Então, se você perguntasse para minha secretária, tem agenda para fazer um almoço ou para bater um papo, ela vai falar, tem, em setembro. Tá tudo ocupado. Só que tudo que está ocupado também pode estar desocupado, porque o senso de prioridade sobre o que me interessa ninguém tem. Então, o que eu posso cancelar, postergar, mudar, adiantar, atrasar, para caber uma coisa que para mim é relevante, só eu sei. Então, deixar a agenda com alguém é impossível. Na minha visão, assim, você pode até deixar, mas com certeza está perdendo oportunidades no meio do caminho e pode estar recheando o seu dia com coisas urgentes que não são importantes. Então, essa separação, né, do que é urgente com o que é importante, que é um pensamento que eu faço o tempo inteiro. Acontece, Dani, você pode resolver isso? Amanhã eu resolvo. Porque você vai processando, isso não é urgente, isso não é importante, portanto, isso é uma distração. Deixa alocado no quadrante inferior esquerdo. Ou, isso aqui é muito importante, isso aqui vai me levar adiante, mas eu não tenho tempo agora. Eu tenho que criar tempo, porque senão vira uma crise. Então, assim, tem muita coisa importante que você quer fazer depois. Tempo, porque você ficou atropelado pelo urgente. Então, o tempo inteiro eu vou tentando colocar as coisas nos quadrantes e priorizando o que é importante. Você travou para mim, você tá aí? Claro, eu tô aqui, você tá me escutando? Para Agora você, tá me ouvindo? tô. E acho que uma outra coisa Tá que eu ia te bom. falar da agenda, do Outlook, que é uma coisa legal, que é pintar a agenda. Então, por exemplo, eu tenho uma legenda aqui que é o que é amarelo é pro meu cérebro. Então, por exemplo, coach, mentoria que eu faço, fazer um curso, qualquer coisa que vá melhorar, expandir o seu cérebro, eu pinto de amarelo. Tudo que é com os meus filhos, eu pinto de rosa. Vou assistir eles numa aula de tênis, vou ter que ver um filme, vou levar no médico, tá. Tudo que é cinza é pra mim.
Então, vou jogar tênis, vou ficar com uma amiga, vou conversar, sei lá, vou fazer massagem, que seja. Vou jogar Tetris, como diz a Gisele aqui. Então, isso é pra mim, é cinza. E tudo que é com meu marido é vermelho. E o que é do Outlook normal, aquele azulzinho, é reunião de trabalho. Quando você olha o seu Outlook, o meu Tetris, ele vai se encaixando de um jeito, mas eu consigo visualmente ver a cor que está predominando, ou a cor que está faltando. E aí que os pratos melhoram, entendeu? Porque eles podem até cair na quinta-feira, mas na sexta você vai lá e preenche de vermelho, preenche de rosa. Então eu consigo ter a clareza de onde eu estou falhando. Sim. Então isso é uma disciplina, né? Você agenda o negócio, pinta, agenda, pinta. Então, alguns truquezinhos desses que eu acho que a gente, no curso, eu vou passando, a roda da vida, para você ver onde é que você está falhando. Porque não adianta só você pôr tempo, você tem que pôr qualidade, né? Tinha que colocar esse curso para os homens também, então. Porque a mulher Tinha. já é mais organizada, a agenda é mais pintada. A minha agenda ela é toda azul. Então, Ela é unicolor. tinha, ó, alguém falou aqui, quando eu fui na Hebraica fazer essa palestra, eu mostrei a minha agenda, né, a vida real ali, como é que ela era. Ela é o objetivo é que ela não seja um Tetris, né, porque na hora que ela tá Tetris é porque você tá em dois lugares ao mesmo tempo, né, as coisas estão, de certa forma, assim, encavalando. Mas pintar a agenda putz, é libertador, assim, porque se alguém falar que você não fez, também você tem lá a sua corzinha que você fala, não, eu fiz sim. Você vai pintando, tá? Você também, aí que é homem, vai pintando. Mas se eu pinto já fica sem lógica também. Já. Vou precisar aprender, vou assistir o seu curso, então, Daniela. Para cada E, um funciona de um é, jeito, mas eu tô tentando falar o que deu certo para mim. não, é legal. E eu acho que a parte da organização ela é super importante. Você falou aí de dividir as responsabilidades, então também tem que achar o tempo para fazer as coisas, né? Se você divide em casa com seu marido, É, o que que é o tempo para os filhos, o que que é o tempo que você se dedica para o seu negócio, porque ele te ocupa o tempo também, e você é muito. empreendedora, você tem sua própria empresa, então você acaba tendo um tempo flexível, mas ao mesmo tempo que às vezes ele não, ele às vezes foge um pouco do planejado, né? Foge Imagino que total. mesmo, E aí vou até te falar com coisas reais, assim. Então, hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião gigantesca na hora do almoço. Eu não programei o almoço, mas eu precisava alimentar as pessoas que moram comigo, né? Então eu peguei, entrei pelo assim, acho que em 2 minutos eu pedi falafel no pão do Aya, tal, para entregar. Chega, tal, código. Levei tipo 3 minutos. É a comida preferida da família? Não. Meus filhos gostaram? Não. Comeram? Dão um jeito, comeram. Se eu fosse a melhor mãe do mundo, talvez eu tivesse ido para a cozinha, feito um belo de um arroz, com um belo do feijão, com uma bela de uma carne. Mas o que deu hoje, nos pratinhos que eu tinha que equilibrar, foi para em 3 minutos pedir para o Rappi entregar um falafel. Então também eu acho que tem um pouco dessa exigência, sabe? Não dá para eu exigir de mim 1000 coisas num dia e eu vou falhar. Então eu tenho também que suportar que hoje a alimentação foi assim, mas também eu não crio expectativa na família, como eu te disse, desde pequenininho, de que a mamãe é boa na cozinha e a mamãe vai dar conta de tudo, porque não rolou, entendeu? Não dei conta. Às vezes eu surpreendo positivamente, às vezes eu surpreendo negativamente, mas eu lido bem com isso, e meu marido lida bem com isso. Ele falou, Dan, relaxa, meu, relaxa, tipo, passou, e ainda trouxeram um negócio errado, ele foi lá e consertou ainda, ligou e falou, puto, o teu não veio. Então, eu acho que é um pouco disso, deixa rolar. Tipo, não dá pra ser perfeito, entendeu? Puta, não deu pra fazer à mão hoje. Eu tinha uma amiga que falava, cara, atrasei 40 minutos porque lascou uma unha. Não dá pra empreender. Porque o senso de prioridade é baixo, entendeu? Então, assim, você não pode simplesmente perder uma reunião porque lascou uma unha. Você entendeu o urgente e o importante? Lasque-se a unha. Dane-se a unha, sim. entendeu? Você Eu quer nunca jogar passei um perrengue tênis? pela unha porque, entendi. Eu acho que, até trazendo para o tema, acho que tem até preocupações, você me falando isso, acho que tem até preocupações diferentes do que é prioridade ou o que entra na sua agenda, às vezes na agenda da mulher, que não entra na agenda de um homem.
Então você fala às vezes de uma dificuldade, o homem não passa pelo perrengue da unha, por exemplo, de ter que fazer a unha no meio do dia. E a mulher acaba se cuida mais, enfim, e tem essas outras prioridades ou esses outros eventos na agenda que vão acontecendo. Acho que Tem. talvez para o homem algumas coisas são mais práticas, né? Mas o homem também tem que ser prático o suficiente para Essa só é uma coisa. pegar um filho e levar na escola e levar numa aula, porque é isso que eu tô falando, assim, as coisas também não é fácil para ninguém. A gente vai tirando de letra porque Não, a gente treina, né? Mas eu vejo, por exemplo, meu marido, ele faz supermercado 10 vezes melhor que eu. Que eu vou pegando com zero planejamento, com zero pensamento estratégico, eu vou lembrando, pegando, eu nem vi o que eu tenho em casa. Ele planeja, porque ele é um cara de planejamento. Então, assim, cada um, se usar o que tem de melhor, se cada um, independente do sexo, independente da cor, se cada um souber no que é bom e puder usar de melhor, a família melhora, entendeu? Então, é uma questão de abrir espaço para as coisas, de fazer com que o que é importante caiba no seu dia. Então, quando eu digo da unha, assim, eu não estou desmerecendo, é que às vezes coisas pequenas te tiram o foco. A grande dificuldade que a gente tem hoje, né, nessa enxurrada de informação e opinião, é que a gente tem que manter o foco. Não dá para você abrir um negócio dedicando 15 minutos por dia ou 15 minutos picados. Se você quer empreender, você tem que ter aquele famoso flow, né? Você tem que mergulhar naquele assunto e aquilo é tão legal, e aquilo é tão instigante, aquilo é tão apaixonante que você nem vê o tempo passar. Então, para entrar nesse flow, você não pode ser interrompido o tempo inteiro. Você tem que se permitir entrar nesse negócio e falar, cara, por onde eu começo? Tá, eu vou começar por aqui, depois eu vou fazer tal coisa, e aquele outro, e isso vai te levando para uma puta produtividade. Mas hoje não, hoje você faz 10 minutos disso, responde o WhatsApp, responde e-mail, atende não sei o quê. Não tem como você ser bom. Multitarefa. É multitarefa, mas assim, não dá para você entregar um negócio, criar uma empresa trabalhando a cada 15 dias. Então, às vezes, eu me fecho numa bolha e, sei lá, escrevo um monte de coisa. Ou brota, ou tem ideia. Você precisa dessa profundidade, entendeu? Acho que a grande... Agora em casa Em casa você é consegue difícil. se fechar numa bolha? Eu consigo. É mais difícil. É mais difícil. Você tem uma sala. Não, tô na sala de jantar, assim, mas trabalho na cama. Mundo ideal? Não, não é meu mundo ideal, mas, pô, eu tenho 3 carinhas em homeschooling, um marido trabalhando em casa, eu vou me alocando, mas eu vou me alocando porque eu tenho mais capacidade de concentração. Eu acho que eu sou mais focada, eu ponho o fone de ouvido tipo, e vou indo, assim, e vou produzindo. Mas é mais complicado, sim. E como a gente está em agência trabalhando, já é aquela bagunça, entendeu? É um monte de gente, todo mundo que fala. Então, em casa, continua a mesma bagunça produtiva que eu fui treinada, eu nunca, né, você vai se treinando a focar, a manter a atenção e assegurar a produtividade, assim. Então, eu vou no foco. Mas acho que a gente vai aprendendo isso, como tudo, assim. Hoje eu estava falando agora com uma amiga que ela falou, cara, se eu tivesse que entrar e fazer uma live e responder pergunta, eu tava ferrada, porque eu já estaria com dor de barriga e eu não saberia como dá para empreender, se existe alguma área. Já vou falar com a Gi. Então, assim, já estaria com dor de barriga. Eu falei, não é, você se treina. Eu tinha dor de barriga, eu tinha febre, jogava vôlei. Quando eu era escalada para jogar, eu tinha febre real, não era febre emocional, não. Eu tô falando febre, dor, medo, um medo que me paralisava, de certa forma. Medo no vestibular, medo, pânico. Mas essas coisas você vai treinando, porque não tem como. A gente treina tanta coisa para os filhos, a gente devia treinar para os filhos a perder o medo de vender uma coisa, perder o medo de falar em público, perder o medo de vender uma ideia, de dizer o que pensa. Se a gente treinasse isso, já estava meio mundo já resolvido. Olha, José. Sim, acho que tem muita parte de aprendizado enfim, até para eu fazer uma live, e eu vejo muita gente também que não é naturalmente falador e aí você vai treinando e as coisas, você aprende também. E eu ia até te perguntar, você fala dos soft skills e dos hard skills, que é isso?
Então, os hard skills, aqui até respondendo a Gisele, são as habilidades técnicas, né? Então, como é que eu cuido da área financeira? Como é que eu entendo de finanças? Como é que eu sei a diferença entre lucro, fluxo de caixa? Como é que eu sei se eu faturo hoje, recebo em 30 dias e se eu pago o meu fornecedor? Esse entendimento é muito técnico, você tem que aprender. Aí você tem marketing também. Então, quanto custa o seu cliente, né? Qual que é seu CAC? Qual é o seu ROI de mídia? Que mídia, quanto você vai investir de mídia para conseguir aquele cliente? Onde você vai investir? Hoje tem canal pra caramba. Então, você vai por quanto de mídia? No Instagram, no Facebook, num site, numa comunidade específica? Você vai comprar mídia impressa, mídia rádio? Então, assim, só ampliou, só ficou mais complexo e mais complexo. Então, isso é habilidade técnica. Na sua empresa, você tem que entender, você tem que ter um overview de tudo isso. Você não precisa ser um expert em finanças, você não precisa ser um expert em marketing digital, mas você precisa entender, pelo menos o macro, até para saber se a pessoa que você está contratando realmente é capaz de entregar aquilo que ela se propõe a entregar. E a parte socioemocional é muito mais aquilo que a gente estava conversando, de você ter a segurança, de você conseguir passar o que você pensa, até de você engajar as pessoas que estão com você, a trabalhar com você. Que isso também não é todo dia, né, que você aprende. Então, essa parte socioemocional que a gente falou, como é que você vai fazer um pitch se você não consegue nem sentar na frente da pessoa para passar o que você pensa. Então, acho que tem muito disso também, de você treinar essas habilidades. E elas são treináveis, é isso que eu tô te falando. Ó, meu pai entrou aqui, vou perguntar para ele. Eu tinha pânico de prova, pânico paralisante, pânico de falar ao vivo, pânico de uma prova oral, assim, febre, quando eu te falei, febre de ser escalada para jogar vôlei, pânico de torcida que aparecia. Então, hoje em dia eu chego num torneio de tênis, eu chego assim, relaxada, as pessoas falam, cara, você tá em cima da hora, tá, mas tá tudo bem. Você não vai aquecer? Não, eu nasci quente, eu fico brincando assim, porque eu tô atrasada, vou perder o aquecimento mesmo, é melhor eu acreditar que vai dar certo, né? Então, acho que as pessoas mudam, elas são capazes, sim, de aprender coisas que você fala, não, eu sou tímida. Não, você está tímida. É só você trabalhar fazendo 10, 20, eu sei lá, fiz 36 lives, tava fazendo a conta. É só você fazer a quinta, você já tira de letra, entendeu? Dá aula. Porra, eu dava aula, né? Tomava aqueles papeizinhos. Ó, meu pai pôs aqui, morria de medo, nem dormia. Não é mentira. É uma coisa que você vai aprendendo mesmo e você vai se soltando e aquilo vai doendo menos. Outras dores chegam, né? Outros medos chegam. Não estou dizendo que as coisas ficam mais fáceis, mas à medida que você vai empreendendo, você vai criando uma casca. E aquilo vai te tornando mais forte e outras coisas vão começando a te espetar e vão doer. Não estou dizendo que as coisas não doem mais, mas são coisas novas. Então, esses medos que eu tinha de menina, esses eu não tenho mais, não, de verdade. São outros medos agora. São outros. Espero que eu continue tendo medos novos, erros novos, né? Eu erro. Eu falo Sim. que o empreendedor ele também tem um problema, pelo menos eu não sei se todo mundo tem, depois você me diz. Eu tenho uma memória muito seletiva. Então, essa memória ela é muito boa, porque de um lado ela me protege para eu não ficar sofrendo, sabe? Quando diz aquele erro que você fala, você fica se martirizando. Meu, eu errei. Cara, errei em 2019, já não lembro. Só que é um lado ruim também, porque você erra de novo. É quase como se você não Esquece. aprendesse aquele erro. E aí Sim. quando alguém não, várias pessoas em quem eu confio e vários coaches né, falam assim, você está errando isso de novo, né? Aí eu falo, caraca, eu já errei isso aí. Você errou com fulano, com Beltrano, eu falo, nossa, é verdade. Eu não lembrava. E eu respondo se eu não lembrava assim umas 300 vezes, mas a minha memória é boa. É que a minha memória é ruim para os meus próprios erros, até para me fortalecer. Sabe aquela coisa que você fala assim, se eu ficar pensando em tudo que eu erro, não vou ter coragem de levantar da minha cama, né? Vou me achar uma farsa. Então eu acordo todo dia e falo, meu, nem lembro, juro, nem lembro. Eu falo que o empreendedor ele nasce sem retrovisor, sabe aquela coisa, não fica olhando para trás. Se você olhar para trás, você não acorda de manhã e faz as coisas, né? Você fica só se E é penalizando. legal que
E é legal que você tem muitas oportunidades de aprender, né? Você hoje consegue achar vários cursos online e aprender alguma skill que você está afim ou que você precisa. Nem É, todo mundo fez administração, mas vai ter uma empresa e precisa entender de finanças, ou como engajar os seus funcionários. Então tem uma série de outras coisas que você vai aprender no meio do caminho. em E formatos eu ia te diferentes perguntar, também, né, Ariel? Em formatos isso. diferentes. A Gisele perguntou aqui, por exemplo, como é que eu aprendo marketing digital? O próprio Facebook e o Insta, eles oferecem um monte de curso gratuito na escola do Facebook. Eu fiz uns cursos lá para saber como é que eu impulsiono. Não que eu quero aprender. Assim, e muda todo dia, né? Mudam as regras, mudam os formatos, mudam os algoritmos. Isso que é mais legal, porque quando você achar que você aprendeu, você já desaprendeu. Então, mas tem muito curso gratuito. Você falar, meu, não dá. Ah, eu tô sem tempo, tô sem dinheiro. Os cursos são rápidos, os cursos são gratuitos. Não estou falando em fazer um MBA ou um pós-MBA em gestão, eu estou falando em fazer cursos rápidos, né? Cursos Sim, bacanas também, mas não cursos que prometam mas o universo, cursos que falem que você vai mudar de vida amanhã. Eu acho que isso também tá cheio na internet, de infoproduto tem maluco. muito. Não, tem muito. E como você falou, eu vi na sua entrevista, às vezes um curso que é mais focado, mesmo um MBA tem cheio de curso pequeno, mas às vezes um curso maior também pode agregar muito, né? Às vezes você fica aprendendo coisa pipocada e você pega É, um consolidado de, eu de, fiz de isso, assuntos que te agrega. eu concordo, assim, eu acho que é um mix, né? Teve uma época que eu fiz muito curso pequenininho, sabe? Curso de 4 horas, curso de um dia, curso de 2 dias. Eu juro, a minha cabeça tava ficando assim, um liquidificador de coisas novas e eu sentia que não estava solidificando aquele conhecimento, sabe? Ele entrava e passava e outro já chegava. Então, a primeira coisa, eu falei, cara, eu tô precisando realmente voltar para a escola. Tipo, fazer uma prova, fazer trabalho em grupo, conhecer os coleguinhas, fazer amigos. E eu brinco, né, que se você é o mais inteligente da sala, você tá na sala errada. Você precisa ser o mais burro de vez em quando, isso é muito legal. Então, eu fui fazer um pós-MBA de 2 anos, um ano e 7 meses, em conselho de administração, e encontrei mulheres incríveis. Inclusive, foram elas que me deram a ideia de fazer o Aladas, porque elas me contaram as próprias histórias, e aquilo foi me deixando instigada e incomodada. Então, mas é um pós-MBA mesmo, você sentar, de fazer disciplina, de ler, de ver vídeos, de ver aulas e presenciar aulas e fazer prova. E de vez em quando eu acho que a gente tem que se desafiar a fazer esse tipo de coisa de novo. Dá uma preguiça, né? Que você fala, putz, vou pra escola de Você novo. já passou por Pô, tô isso? com 40 e poucos anos. 40. Mas eu falei, eu tô com 40 anos, eu tô com saudade de ser aluna, de falar, oi, professor, sabe? Assim, eu acho que é muito legal, mas se você não tiver paciência de fazer um MBA, um pós-MBA, que foi o meu caso, pô, faz curso rápido, ou faz um desses cursos, tá tudo gratuito também, eu vou te falar, tá cheio de curso bom, eu fiz um agora um curso de a felicidade, né, The Science of the Wellbeing, é muito legal, em Yale, e é um curso super bem cotado e tá gratuito, então eu tô só elocubrando aqui, mas dá para você entrar. A escola do Facebook é muito boa. Eu fiz um curso de impulsionamento lá, é sentar a bunda na cadeira, fazer o curso, você resolve ele em um dia, você entende. Não vou dizer você vira expert, você pode prestar um serviço, não. Mas no mínimo ninguém vai te passar para trás na hora que falar do seu custo de aquisição de clientes, você vai entender direitinho quanto é que é o ROI de mídia ideal. Acho que é isso. Sim, sim. E por que será que tem curso que tem muito menos mulher e muito mais homem e vice-versa? Então você vai em engenharia, menos mulher. Você vai em psicologia, pedagogia, é o oposto. Você sabe que isso O que você acha que Eu leva a isso? conversei com a head do Sebrae e ela me falou, cara, a gente me encomendou um estudo para entender isso. E ela falou que é uma coisa cultural, que desde pequenas as meninas não são encorajadas a serem boas em matemática. Ou quando elas erram a conta, ninguém encoraja ela a pensar de novo e tentar de novo. Ah, é menina, é ruim em matemática, vai para humanas. E assim, isso pode não ser na classe A, mas isso é na B, na C, na D, na E, e aí reflete. Quando você faz 16 anos que você vai prestar, você vai lembrando dessas coisas, né? Não é para mim. É engenharia, número,
Não, nunca fui boa em número, eu vou direto para humanas. Então, você vai na faculdade que eu fiz, vai na faculdade de humanas, de comunicação e tal, só tem mulher. É a mesma coisa. Tipo, tem metade do mundo é Sim. mulher, metade do mundo é homem. Se você vai achar só homem em engenharia, você vai achar só mulher também em psicologia, em RH, É isso. em comunicação, porque a mulher, nasci para ser comunicadora. Não. Tipo, não nasci para ser comunicadora. A gente precisa mudar esses estigmas, né? Encorajar desde pequenininho mesmo. Você errou, filhinha? Vai lá, vai aprender mais, que vai ser super importante para você matemática, né? Cada vez mais. Como é que você pode fazer marketing hoje em dia? Se você não entender como é que analisa gráfico de dados, de performance, de digital. É puro dado aquilo, é puro gráfico, é pura performance. Então, o marketing, ele tem um quê de criatividade que hoje em dia é tão importante quanto uma análise de dados, alocar ROI, percentual em canal, é tudo número. Então, você precisa hoje ter essa habilidade de analisar e poder alocar as coisas no lugar certo mesmo. Acho que, mas é um Sim. estigma cultural. E é uma coisa que não é só aqui no Brasil, é uma coisa que é global realmente e que dá pra gente mudar, sim. É um pouco do que eu te falei de como é que a gente encoraja nossos filhos, nossos sobrinhos, sei lá eu, a encarar as brincadeiras de uma maneira mais lúdica, porque é que só a menina pinta a camiseta. Vai lá, faz um tie-dye também, ué. Só porque vai fazer um tie-dye, deixa de ser... Não, vai aprender o lúdico, vai aprender as cores, vai aprender a mistura, vai aprender a moda. Então, acho que a gente parar um pouquinho, né, de estereotipar, Tem Sim. 50 tons de cinza, gente, tudo, né? Tem 50 A tons de gente fez cinza. uma live que é os 50 tons da colaboração. Oh, gostei. É isso aí. Eu acho que a vida não é tão preto no branco. Empreender não é nem só preto, como muita gente pinta, nem só branco. São 50 tons de cinza por dia, né? Acho que isso que é o interessante. Assim, se você tem um coração com saúde, né, em dia, dá para empreender, porque são 50 tons de cinza. O dia começa branco, termina preto, passando por todos os tonzinhos de cinza fora de ordem. Com todas as emoções. Com todas. E, Daniela, eu vou até trazer o assunto, porque você decidiu empreender no meio da pandemia, que foi um momento onde todo mundo estava tentando se salvar, né, salvar o seu próprio negócio. E eu vi isso no Mercado também. A gente tinha um programa de aceleração marcado para acontecer esse ano. E a gente teve que reinventar e repensar e adaptar para o que estava acontecendo e está acontecendo, e criou a campanha de desafios de impacto social, né, onde a gente coloca desafio de empresas e de impacto social no contexto da crise do Covid-19, e foi uma coisa que a gente criou no meio da pandemia. E a gente sentiu a dificuldade no começo, né, as empresas um pouco com medo de entrar e de participar, cada um realmente, né, não sabendo o dia de amanhã e querendo se salvar, e que pouco a pouco as coisas foram se assentando também, né, e a gente vai colocar agora mais desafios de empresa, ainda bem, Uhum. dando certo, mas e que você também empreendeu agora, né, eu queria saber, foi muito desafiador, Eu foi um aprendizado também. acho que eu não teria empreendido agora pela primeira vez. Como eu já tinha minha empresa e esse era um projeto que justamente visava dar esse suporte para mulheres empreenderem, eu achei que eu não devia adiar. Porque ele é digital, então, de certa forma, a única coisa que eu perdi foram os eventos presenciais que eu tinha o sonho de fazer, mas eles viraram digitais e tudo bem, a gente pivotou, mas, como eu te falei, assim, a gente já tinha, né, 11 a 13 milhões de desempregados no Brasil, a gente já tem mais 7 milhões de novos, na minha visão, bem mais do que isso, porque essa contabilização é de junho, digamos que a gente dobrou o número de desempregados, e 25% desses desempregados a mais são mulheres. Então, na minha visão, empreender não é uma solução. Pode ser a única solução para muitas mulheres que perderam seus empregos agora. Se elas puderem fazer isso de uma forma menos dolorida, menos solitária, e mais amparada por conhecimento e por acolhimento, melhor. Então, eu tenho sempre, acho que todo empreendedor ele tem um lado meio otimista de ver as coisas, né? Meu lado, assim, eu podia ficar falando, putz, que hora péssima, né, para pôr um projeto na rua, mas como todo empreendedor, eu olhei para esse momento e pensei, acho que vão precisar e eu espero poder ajudar.
Então, eu pus o Aladas na rua mesmo, nessa intempérie perfeita aí, para ver se eu consigo, e acho que está sendo muito legal receber os retornos de que sim, de que nem que seja por uma frase de coragem ou por um curso que mudou a vida de alguém, se eu puder fazer um pouquinho nesse momento, acho que já fico mais feliz ainda. Que legal, legal. E parabéns que você criou isso aí, um grupo de apoio nesse momento, realmente inusitado e que eu não sei como é que tá indo para você, mas eu imagino que deve ter muita gente agora que está buscando esse tipo de apoio. Como você falou, tem desempregados e eles vão precisar de apoio, porque eventualmente empreender vai ser um dos caminhos que eles vão ter que Isso. escolher. E parabéns por ter criado isso. Ai, E super obrigada. obrigado por ter topado esse papo, né? A gente conversou outro dia, não era nem esse assunto, você que me contou do Aladas e eu acho É. que é super legal. Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas perguntas, pelo papo. É muito gostoso falar desse assunto. Eu que agradeço, Daniela. Tá bom? E Valeu. obrigado a todos que acompanharam aí a live. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.